Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de física, né? Hoje seria a nossa aula 8, relacionada ao K-UNI, onde a gente vai pegar a parte de gases e termodinâmica. Desde o iniciozinho de gases, né? Falar um pouquinho sobre a equação de Clapeyron, resolver exercícios envolvendo a equação geral dos gases, até transformações gasosas, chegando até a parte final ali, que é ciclo de Carnot e máquinas térmicas, tá bom? Então a gente vai resolver alguns exercícios, envolve aí paz, envolve exercícios aí de algumas universidades, tá certo? Para fechar todo esse assunto com vocês e fazer uma revisãozinha bacana, tudo bem? Vamos lá então, vamos começar. Bom, então vamos lá começar a nossa aula de hoje, né? O primeiro exercício é um exercício aí da Unicamp, que diz o seguinte, que uma máquina térmica industrial utiliza um gás ideal cujo ciclo de trabalho é mostrado na figura, né? Então você tem um gráfico aí e ele te dá o ciclo de uma máquina ideal. A temperatura no ponto A é de 400 Kelvin, utilizando 1 atm igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Responda os itens A e B. O item A diz qual é a temperatura no ponto C e a letra B pede que você calcule a quantidade de calor trocada pelo gás com o ambiente ao longo de um ciclo, né? Então vamos lá, vamos começar ali pela letra A, qual seria a temperatura no ponto C, tá bom? Como é que a gente poderia fazer isso aí? A gente tem o seguinte, ele nos deu o gráfico e disse que a temperatura no ponto A é de 400 Kelvin. Então você conhece a temperatura em um dos pontos do ciclo aí e quer a temperatura em outro ponto, poderia ser no B, no D, no C, tá certo? Ele está pedindo aí no C. Como eu já conheço a temperatura em um ponto, eu posso usar a lei geral dos gases para tentar chegar no outro ponto, já que eu tenho algumas informações a respeito de um ponto específico, que no caso aqui é o ponto A, tá certo? Então vamos lá, olha só. Ele nos deu o ponto A e quer o ponto C, ok? Então a gente vem aqui e faz o seguinte, vamos comparar o ponto A com o ponto C usando a lei geral dos gases. Pivot Pivotó, né? O PA-VA-TA é igual a PB, PC, VC e TC, tá certo? Se você olhar no gráfico, a gente consegue tirar tanto a pressão em A quanto o volume em A também. E ele também nos deu a temperatura lá no enunciado, 400 Kelvin. Então eu vou substituir esses valores, tá certo? Então substituindo os valores, a gente tem aí, ó, que o PA vale 1, né? É 1 atm. O volume em A é 1 metro cúbico, né? E a temperatura em A 400 Kelvin. E no ponto C seria 1,5 e 2 para a pressão e para o volume, né? Então quando a gente fizer essas multiplicações aí no numerador das duas, ficaria 1 sobre 400, 3 sobre TC. Se a gente multiplicar cruzado, né? O TC vai ser 3 vezes 400, o que daria 1.200 Kelvin, essa temperatura no ponto C, tudo bem? Foi nos perguntado. Vamos ver a segunda coisa que ele pergunta para a gente. Calcular a quantidade de calor trocada pelo gás com o ambiente ao longo de um ciclo. Então ele está perguntando o seguinte, para fazer esse ciclo aí, o gás recebe ou perde calor, né? Quanto de calor ele perdeu ou quanto de calor ele recebeu? Qual a quantidade de calor trocada com o ambiente para você conseguir fazer esse ciclo? Aqui vai algumas explicações rapidinhas. Não, olha só, o ciclo está no sentido horário. Toda vez que o ciclo estiver no sentido horário, que você tem uma máquina térmica, algo que converte calor em trabalho, né? Então aí a quantidade de calor, na verdade, é positiva, porque o trabalho vai ser positivo também, tá certo? Então o gás está recebendo calor do ambiente para poder produzir, gerar trabalho, tá bom? Mas vamos lá, vamos tentar fazer saber quanto que é de calor que a gente vai trocar aí. Então como é que a gente faz isso? Você pega aí a nossa primeira lei da termodinâmica, né? Delta U é igual a Q menos o trabalho, e vão aplicar ela para o ciclo inteiro. Então, como eu quero no ciclo todo, eu ponho delta U do ciclo é igual ao Q do ciclo, né? Menos o trabalho no ciclo, tá certo? E aí, como é um ciclo, você sai do ponto A, vai para o D, vai para o C, vai para o B e volta para o A. Então, a temperatura inicial era a temperatura em A, e a temperatura final também em A. Então, a temperatura aí permaneceu a mesma, né? Então, ao longo do ciclo completo, não tem variação na temperatura. Se não tem variação de temperatura no ciclo inteiro, né? E a energia interna do gás, ela depende principalmente da variação da temperatura, né? O delta U aí é 3 meios de NR delta T. Se não tem delta T, delta U também é zero, ou seja, não varia a energia interna do gás. Então, não variando, eu vou colocar isso, chamar isso de zero na nossa equação lá em cima. Então, fica zero é igual a Q do ciclo menos o trabalho do ciclo. Ou seja, passa o trabalho para o outro lado, você vai ver que todo o calor trocado no ciclo é igual ao próprio trabalho realizado nesse ciclo. E como é que a gente calcula o trabalho num ciclo, né, gente? Se você tiver um gráfico da pressão pelo volume
numa transformação cíclica, o trabalho é a área interna da figura. Então nessa figura aí, ó, seria a área desse retângulo, né? Como é que a gente calcula a área de um retângulo, né? Seria a base vezes a altura. A base desse retângulo aí é 2 menos 1, que é 1, né? E a altura seria 1,5 menos 1, que é meio, tá certo? E aí quando você faz essa continha aí, ficaria meio ATM vezes metro cúbico, que são as unidades que você está tendo aí no eixo, ou nos eixos, né? E isso não é joule, tá, gente? Tem que ficar esperto. Para ser joule, tem que ser Newton por metro quadrado a pressão e volume metro cúbico. Aí está sendo ATM vezes metro cúbico, é uma unidade, mas não é o joule. Então a gente tem que mudar, passar esse ATM aí para Newton por metro quadrado, né? Ou Pascal, como a gente chama. E aí ele deu lá em cima, ó, utilizando que 1 ATM é 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então eu vou trocar esse ATM aí, no finalzinho do nosso exercício, por 10 a quinta newtons por metro quadrado, que aí sai o joule bonitinho, tá certo? Então ficaria assim, ó, 0,5 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado vezes o metro cúbico que já tinha. Então metro cúbico vai cortar com metro quadrado, fica newton vezes metro. Isso é o joule, né? E a gente passa um dos zeros aí do 10 a quinta para multiplicar lá na frente, ficaria 5 vezes 10 a quarta joules. Esse foi o trabalho trocado durante todo o ciclo, né? Positivo, né? Então, na verdade, a máquina está recebendo calor para realizar trabalho. Tudo bem? Segunda questão, uma questão também da Unicamp, né? Que diz o seguinte: o volume de 1 mol de um gás ideal varia linearmente em função da temperatura, conforme o gráfico abaixo. Calcule o trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B. Ele te dá alguns dados. Diz que o volume 0, né, o V0 aí, é 15 litros, a temperatura T0 é 300 Kelvin, e o R ele nos deu aí como sendo 8,3 joules por mol vezes K, tá certo? Como é que a gente então vai fazer esse exercício aí? Ele quer saber o trabalho, né? Então vamos lá. Quando você abre aí o gráfico e vai calcular o trabalho, né? A gente tem uma tendência de, me deu um gráfico, então eu vou calcular o trabalho pela área abaixo do gráfico. Só que você tem que tomar muito cuidado. Repare no que são os eixos do gráfico. Ó. O gráfico, na verdade, nesse caso aí, está sendo volume pela temperatura. A gente só calcula o trabalho pela área, gente, se o gráfico for um gráfico PV. Nesse caso é um gráfico VT, então a gente não pode fazer isso. Você não pode pensar em calcular a área aí abaixo do gráfico e dizer que isso é o trabalho, tá certo? Isso está errado. A gente não vai fazer isso. Então, como é que eu posso fazer o exercício, né? A gente tem que lembrar o seguinte: se você tem aí um gráfico de volume pela temperatura e é linear, significa que o que a gente tem nas mãos é uma transformação isobárica, tá certo? Como assim isobárica? A pressão permaneceu constante para que esse gráfico aí do volume e da temperatura tivesse esse comportamento, né? Então, por ser constante, você pode comparar isso aí depois, né? Sabendo o que é a divisão aí do volume pela temperatura, a gente pode fazer o seguinte: usar a expressão do trabalho para uma pressão constante, né? Trabalho é pressão vezes a variação do volume, P delta V, tá certo? E quem é a pressão nesse caso? A gente poderia calcular, já que ela é constante ao longo de toda essa reta aí, escolhe um ponto onde você tem as informações, por exemplo, poderia ser o ponto B, poderia ser o ponto A. Como ele nos deu ali o V0 e o T0, eu vou pegar no ponto A. E se você pegar no ponto A e aplicar a equação de Clapeyron, né, ficaria PA-VA é igual a NRTA. Lembra que o que a gente quer é achar que pressão é essa. Então eu tenho que ter o volume, o N, o R e o TA. E isso tudo a gente tem, tá certo? Então eu vou substituir esses valores, ó. Quem é o N? É 1. Por que 1? Porque ele falou lá atrás que a gente tem 1 mol de um gás ideal, tá certo? O R que ele nos deu foi 8,3 joules por mol vezes Kelvin. A temperatura, né, no ponto A, que é o que a gente está pegando aí, 300 Kelvin, foi dado. E o volume, 15 litros. Eu já estou passando de litros para metros cúbicos, tá, gente? Então seria 15 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E aí a gente ficaria com aquelas unidades ali, ó. Mol, joule e Kelvin em cima, né? Porque seria 1 mol, 8,3 joules por mol vezes K, né? E a temperatura que era 300 Kelvin. Então a gente vai poder cortar os Ks, que são as temperaturas, cortar os mols. Ficaria joule por metro cúbico como resposta para a nossa pressão, tá certo? Só que joule por metro cúbico é newton vezes metro, que é o joule, né? Por metro cúbico, ou newton por metro quadrado, tá certo? É uma coisa que a gente gosta de fazer. O nosso exercício para sair joule lá no final do trabalho
tem que estar a pressão em newtons por metro quadrado, como a gente conseguiu chegar aqui. 1,66 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, fazendo a continha, ok? Temos a pressão. A gente precisa agora da variação do volume. Qual a variação do volume? É o volume final menos o inicial. Então, VB menos VA. Né? O volume de B para A variou e era 2V0 e V0. Então, um menos o outro daria o próprio V0. Então, quando a gente substituir a pressão que a gente achou, 1,66 vezes 10 à quinta, vezes o volume, que é de 15 litros, né? 1V0. 15 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A gente teria ali 24,9 vezes 10 ao quadrado, newtons vezes metro quadrado vezes metro cúbico, né? Ou simplesmente newton vezes metro, que é o joule que a gente espera. Então, 2,5 aproximadamente, né? Vezes 10 à terceira joules. Essa seria a resposta do trabalho realizado de A para B, ok? Então, cuidado, só vai fazer pela área se o gráfico for um gráfico PV, tá bom? Questão 3, também da Unicamp, fala o seguinte: o mol de um gás ideal sofre a transformação de A para B para C, indicado no diagrama pressão versus volume da figura a seguir. Então ele faz uma transformação de A para B e depois de B para C. E tem uma isotérmia ligando A e C aí, né? Também para ilustrar o exercício. Então está dizendo que a temperatura no ponto A seria igual à temperatura no ponto C, de acordo com o que está aí no gráfico, tá bom? Ele pergunta qual a temperatura do gás no estado A. Se ele já tivesse dado a temperatura no estado C, por exemplo, bastava dizer que seria a mesma, tá certo? Mas ele não deu. Então você quer calcular a temperatura do gás no estado A, que é um estado específico aí, tendo algumas informações sobre aquele estado. Você tem também a pressão e o volume, que o gráfico está te fornecendo. Então fica fácil da gente calcular essa temperatura utilizando a equação de Clapeyron, né? Você pode pegar, por exemplo, ali e aplicar a equação de Clapeyron. PA vezes VA é igual a nRTA, tá certo? A pressão em A é 3 atm, o volume em A 8 litros, né? O número de mols aí é 1 mol, que ele passou pra gente. O R, eu vou considerar aqui, ele deve ter dado isso em alguma outra parte da prova, né? Como sendo 0,082 atm vezes litro por mol vezes K, tá certo? E aí eu vou achar a temperatura. Então ficaria o seguinte: quando a gente isola a temperatura e substitui os valores, né? Então estaria 3, o 8, como a gente viu pelo gráfico, o 1, que é 1 mol de um gás, tá certo? E o R, que no enunciado não estava, mas eu vou considerar que é 0,082 atm vezes litro por mol vezes K. Ele deve falar sempre, tá? Então eu estou supondo que isso estava em outra parte da prova ou em outra parte da questão, tá bom? Quando você faz essa continha aí, a gente encontra a resposta: 292,68 Kelvin. Essa é a temperatura do gás no estado A, sem problemas, tudo bem? Na letra B, ele pergunta: qual é o trabalho realizado pelo gás na expansão de A para B? Então, você vai desconsiderar o gráfico inteiro, vai pegar só na onde ele está te perguntando. Ele está perguntando de A para B. Então, se você pegar de A para B, repare que o gráfico é um gráfico PV. Então, a área abaixo da curva de A para B te daria o trabalho, tá certo? Então, a gente pode calcular essa areazinha aí em laranja, tá certo? Que é a área desse retângulo, que ela vai ser igual ao trabalho realizado, tá certo? Pelo menos ao módulo do trabalho, né? Um sinal você vai ter que dar. Se a setinha estivesse voltando ali para a esquerda, né? Por exemplo, no sentido de B para A, você daria o sinal negativo. Como ela está indo de A para B, é uma expansão, o volume está aumentando, o trabalho vai ser positivo, assim como o cálculo da área. Então vamos fazer, ó. O trabalho vai ser dado pela curva, a curvinha laranja. A área de um retângulo é base vezes altura, então você pega a base nesse caso, 10 menos 8, 2. E a altura, 0 para 3, 3, né? 2 vezes 3, 6. 6 o quê? Nesse caso é 6 atm vezes litro, tá? É o que a gente está chegando. Isso não é joules. A gente já viu, para ser joules, a pressão tem que estar em newton por metro quadrado e o volume em metros cúbicos. Então a gente vai converter os dois, tá? Tanto o atm como o litro. O atm é 10 a quinta newtons por metro quadrado, cada atm. Em 1 litro, são 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Então eu vou substituir nessas letrinhas, a gente já vai colocar os valores corretos, ó. No lugar do atm eu coloco 10 a quinta newtons por metro quadrado. E no lugar do litro, 10 a menos 3 metros cúbicos. Quando você compõe tudo, né, vai ficar 6 vezes 10 a 2, que é 5 menos 3, né, 10 a 2, newton vezes metro.
só que Newton vezes metro é Joule, ok? Então a nossa resposta são 600 joules, né, para o trabalho realizado na expansão de A para B. Tudo bem? Facinho, né? Vamos para a próxima. Exercício 4, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz o seguinte: o gráfico que melhor representa a energia cinética média de translação, EC, das moléculas de um gás ideal em função da temperatura absoluta T é o... Qual desses gráficos aí representaria melhor, tá certo? A energia cinética das moléculas do gás, das partículas do gás, em função da temperatura, né? Será que seria a letra A, que ela seria constante em relação à temperatura, a letra B, a letra C, D ou E? Como é que a gente faz essa questão? Então a gente tem que lembrar como é que a gente calcula a energia cinética e do que ela depende, né? Lembra, a gente está mexendo aqui com gás ideal. Então, se é um gás ideal, ele não tem energias potenciais. Toda a energia desse gás é puramente cinética, né? Então, a energia interna do gás é toda ela cinética, ou a energia cinética, né, seria ela igual à energia interna do gás. Como é que a gente calcula esse U, energia interna de um gás? É 3 meios de nRT, tá certo? Então, repara só, para um dado número de moléculas, né, por exemplo, um mol de moléculas, o R é uma constante, e esse número de moléculas, o número de mols do gás, também sendo constante, ficaria 3 meios, é um número, o N seria uma constante, o R é uma constante. Então, a energia cinética seria uma constante vezes a temperatura. Então, o que você fizer com a temperatura, modifica a energia cinética. Se eu dobro a temperatura, dobro a energia cinética, né? Elas são diretamente proporcionais, tá? É uma dependência linear. Aumentou a temperatura, você aumenta a energia cinética. E aí, o gráfico de uma coisa desse jeito, uma dependência linear, né, é exatamente uma reta assim, ó, deitadinha, tá certo? Onde você dobra uma, a outra também dobra, triplica uma, a outra também triplica. Então a resposta do nosso exercício seria aí, por comparação direta, né, a letra B de bola, tá certo? Vamos para a próxima. Universidade Federal de Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte: um sistema termodinâmico realiza o ciclo ABCDA, conforme é mostrado no diagrama pressão versus volume da figura. Então, ele te dá um gráfico da pressão pelo volume. Sempre que te der um gráfico PV, saiba que você pode calcular trabalho, por exemplo, pela área abaixo da curva, tá certo? E aí é exatamente o que ele pede. Embora seja um ciclo, ele pede: calcule o trabalho realizado pelo sistema no ciclo inteiro, ABCDA. Tá certo? E depois calcular o saldo final de calor recebido pelo sistema no ciclo ABCDA. Então vamos fazer aí a letra A primeiro, calcular o trabalho realizado pelo sistema nesse ciclo aí. Como é que a gente calcula o trabalho dado um gráfico PV? Como a gente falou, gráfico é PV, a área abaixo da curva te daria o trabalho, tá certo? Então, por exemplo, o trabalho de B para C é a área abaixo dessa curva de B para C. O trabalho de A para B, mesma coisa, a área abaixo da curva de A para B. Nesse caso aí não teria área, né, de A para B. Mas vamos lá, a ideia é essa. E como é um ciclo fechado, todo ciclo fechado, o trabalho é igual à área interna da figura. Então, o trabalho nesse caso aí, no ciclo A, B, C, D e voltar para o A, é essa área laranja aí, ó. Então, a gente só precisa calcular a área dessa figura. Essa figura aí é um trapézio, tá, gente? Por mais torto que esteja aparecendo aí, ele é um trapézio. E num trapézio, a gente precisa identificar quem são as bases do trapézio, que nem sempre vão estar embaixo, tá certo? As bases são sempre os dois lados paralelos. Então, seria essa retinha que vai de A para B e de D para C. Essas são as bases do seu trapézio. É com elas que a gente vai calcular a área dessa figurinha aí, tá certo? Então, a gente teria aí, por exemplo, ó, a base maior, esse pedacinho de A para B aí, ó, vai de 12 menos 4, daria 8, né? A base menor, que seria esse pedacinho de D para C, né? Então é 3P0 menos P0, daria 2P0, tá certo? E a altura seria o lado não paralelo, que sobrou, que seria esse aí, ó, 11V0 menos V0, daria 10V0 de altura, tá certo? Então quando você coloca isso na expressão para a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, você teria 8, que seria a base maior, né, 12 menos 4, daria 8. A base menor, que é 2, né, que é 3 menos P0 ali, 3 menos 1, daria 2. Tudo isso vezes P0, tá certo? Vezes a altura, que é 11V0 menos V0, 10V0, dividido por 2. Então, quando você faz a continha, daria
10P0 vezes 10V0 dividido por 2, o que daria 50P0V0, tá? Então, essa é a área dessa figura. E o trabalho seria exatamente o valor dessa área, positivo, que está no sentido horário, tudo bem? Na letra B, ele pede para você calcular o saldo final de calor recebido pelo sistema no ciclo. O calor poderia ser recebido ou cedido, vai depender aí, no caso, da direção das setas. Como elas estão no sentido horário, o calor foi recebido, é uma máquina térmica, ela troca calor e realiza trabalho, né? Recebe calor e realiza trabalho. Então você vai receber calor aí, né? E como é que a gente faz isso? Como a gente já fez lá atrás, né? Você pega a equação da primeira lei da termodinâmica, que diz que ΔU é Q menos o trabalho. Todo ciclo, né? Todo ciclo fechado, você volta para o mesmo ponto. Então não há mudança na temperatura. Não há mudança na temperatura, a sua energia interna é zero. A variação da energia interna é zero, né? E aí quando você passa o trabalho para o outro lado, todo o calor cedido, né, ou recebido aí, seria igual ao módulo do trabalho, tá? Nesse caso, como é positivo, tirei os módulos aí. Então vou dizer o seguinte, todo calor foi igual ao trabalho realizado. Como na letra A a gente já tinha calculado o trabalho, né, que era 50P0V0, é só substituir isso. Então o calor seria igual àquele trabalho, 50P0V0 joules, ok? Essa seria a resposta da letra B. Questão 6. Esse é da AFA, bem interessante também. Olha o que ele diz. Um gás ideal monoatômico sofre as transformações de A para B e BC representadas no gráfico PV abaixo. Gráfico PV, né? Isso é importante, a gente sempre está olhando se o gráfico é PV, né? Analisando o gráfico, pode-se afirmar que, na transformação de A para B, o gás recebe calor do meio externo, de B para C, a energia interna do gás aumenta, de A para B, o gás perde calor para o meio externo, ou de B para C, a energia interna do gás diminui. Então, na verdade, são duas afirmações básicas. Ele está perguntando se o gás recebe ou perde calor para o meio, né? Nas transformações AB aí. E em relação a BC, se a energia do gás aumenta ou a energia do gás diminui, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, pode começar por AB ou pode começar por BC, por onde você achar que é mais simples, tá? Eu vou começar pela BC, que está sugerindo aí a gente ter uma transformação isotérmica, né? Pela forma do gráfico aí, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Se eu estou achando que é isotérmica, eu isolo o T na nossa formulazinha do PV igual a nRT. Isolando o T, você teria PV sobre nR. Como o N é um número constante de mols, né? E o R também é uma constante, o produto PV te dá o tom da temperatura. Quanto maior o produto PV, maior vai ser a sua temperatura. Então, por exemplo, olhando ali pelo ponto B, tá? Se a gente olhar no ponto B, quem é o produto PV? É 2P vezes 2V. Isso daria 4PV, que está em relação à temperatura, seria 4PV ali, sobre NR, logicamente, tá certo? E se você olhar no ponto C, vai ficar o P, que é a depressão, vezes o volume, que é 4V. E quando você faz a continha, vai ficar 4PV também. Isso significa que a temperatura em B é igual à temperatura em C. As temperaturas são iguais, tá certo? Já que o produto PV é igual. Como a temperatura é igual, né, a energia interna, a temperatura não muda, então a energia interna também não vai mudar, tá certo? Porque ela depende da temperatura. A energia interna é 3 meios de nRT. Então, se a temperatura não mudou de B para C, a energia interna também não mudou. Então, ΔU é zero, ok? Então, a energia interna permanece constante. Já é uma coisa que a gente definiu. Então, de B para C, a energia interna nem aumenta nem diminui, como estava anunciado. Ela permanece constante, ok? E aí, a gente vai pular para a parte do A e B, né? O que acontece de A para B? A gente pode fazer o mesmo tipo de análise, né? Ver se a temperatura de A para B aumenta ou diminui, e aí a gente saber se você recebeu ou perdeu calor, tá certo? Então, por exemplo, se você pegar ali de A para B, né? No ponto A, tá certo? Você vai ver que o produto PV é só PV mesmo no ponto A. E no ponto B é 2P vezes 2V, daria 4PV. Então, como o produto PV em B é 4PV e em A é só PV, a gente diz que de A para B ele aumentou. Então, a temperatura aumentou. Se a temperatura aumenta, o ΔU, que é a energia do gás, também aumenta, né? Então, se a ΔU aumentou, é porque a ΔU é positiva. Então, quando você coloca isso, tá, na sua equação ali da primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos o trabalho,
e isola o calor, né? Isola o Q. Por que eu estou isolando o Q? Porque ele está perguntando se o gás recebe ou perde calor, tá certo? Quando você deixar o Q sozinho, você vai ver que o Q é ΔU mais o trabalho. Então vamos lá. O ΔU a gente sabe que é positivo, porque a energia interna aumentou. Então vai ser um número positivo ali. E o trabalho? De A para B, a gente tem também um trabalho positivo. Por quê? Porque o volume aumenta. É uma expansão. Então, essa continha que você fizesse, seja lá qual for o valor dela, ΔU mais o trabalho, daria um número positivo, ou seja, o Q aumenta. Então, você recebe calor, né? Se o gás recebe calor e a energia interna permanece constante, a resposta do nosso exercício aí seria a letra A, onde em AB o gás recebe calor do meio externo, ok? Essa seria a resposta da nossa questão 6. Questão 7, essa é do PAS de 2004, ela te dá um ciclo de Carnot, né? E o gráfico é meio, parece ser difícil de entender e tal, mas as questões em geral são bem tranquilas. Ele fala assim, ó, em diversos processos naturais, a produção de lixo. O rendimento máximo de um desses processos pode ser quantificado, utilizando o denominado ciclo de Carnot. A figura acima representa o ciclo de Carnot, estados A, B, C e D, realizado por um gás ideal que sofre transformações em uma máquina térmica equipada com uma fonte quente e uma fonte fria. Considere que o trabalho útil fornecido pela máquina em cada ciclo, ou seja, depois que você fizer todo o ciclo aí, seja igual a 500 joules e que ela opere entre as temperaturas de 77 e 27 graus Celsius. São as temperaturas da fonte quente e fonte fria, tá certo? Com base nas informações acima, julgue os itens a seguir, relativos ao processo descrito. Então, a gente dá 5 itens aí, quer que você fale se eles são certos ou errados, né? Verdadeiro ou falso e tal. O item 1 pergunta, do estado A para o estado B, o gás sofre uma expansão isotérmica, logo recebe calor da fonte quente e realiza trabalho. A 2, do estado B para o estado C, ocorre a expansão adiabática e como a temperatura diminui, o sistema perde calor para a fonte fria. 3, o ciclo representado na figura é de um sistema ideal com rendimento de 100%. 4. A quantidade de calor retirada da fonte quente após um ciclo é menor do que 3.000 joules. E 5. Se após 10 ciclos a máquina térmica considerada terá fornecido um trabalho igual a 5.000 joules. Então vamos fazer um a um, tá certo? Vamos pegar aqui o primeiro, olha só. Do estado A para o estado B, o gás sofre expansão isotérmica, logo recebe calor da fonte quente e realiza trabalho. No ciclo de Carnot, gente, essa transformação de A para B, se você reparar aí no gráfico, toda ela está sobre a curva T1, né, de temperatura T1. Então ali é sim uma isotérmica. E é uma expansão, porque o volume está aumentando de A para B. Pode reparar pelo gráfico, tá certo? Agora, o fato de ser uma expansão isotérmica significa que ele recebe calor da fonte quente e realiza trabalho? Como é que você pode fazer isso, né? Se você pegar aí a primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos o trabalho. Tá certo? Se é isotérmica, não tem variação de temperatura. Então o ΔU aí é zero. Tá certo? Se o ΔU é zero, o nosso Q é igual ao trabalho. Como o trabalho é positivo, o Q também vai ser positivo, ou seja, significa que você recebe calor. Portanto, o item 1 está correto, tá? É um item certo, é um item correto, tudo bem? Vamos para o item 2. O item 2 fala assim: do estado B para o estado C, ocorre uma expansão adiabática e como a temperatura diminui, o sistema perde calor para a fonte fria. Será que isso está certo ou errado, né? Então vamos lá, vamos analisar por partes. De B para C, ocorre uma expansão adiabática. Repara que do B para o C, ele está indo de uma curva de temperatura T1 para uma curva de temperatura T2, onde a curva que está acima, que é TU, ela é sempre mais quente do que as curvas que vêm abaixo. Então, ele está indo de uma temperatura maior para uma temperatura menor, né? Também o seu volume está aumentando. Então, é uma expansão, e a expansão que une duas curvas de temperatura é uma curva adiabática, como nesse caso aí. Então, tá certo, é uma expansão adiabática. Agora, a temperatura diminuiu? Sim, diminuiu. Sempre as temperaturas das curvas mais altas são maiores do que as temperaturas das curvas mais baixas, né? Isso significa que o sistema perdeu calor para a fonte fria, né? Então, se a temperatura está diminuindo, significa que ele perde calor para a fonte fria. Então, como é que a gente faz isso, né? ΔU é igual a Q menos o trabalho. Se é adiabática, gente, a quantidade de calor trocada é zero, né? Transformações adiabáticas não trocam calor com o ambiente. Então, portanto, o sistema nem perde calor,
nem ganha calor, tá certo? Ele não troca calor com o ambiente, portanto esse item está errado, embora no início lá parecia que estava tudo certinho, tudo bem? Vamos lá para o item 3. O ciclo representado na figura é de um sistema ideal com rendimento de 100%. Gente, esse ciclo que está aí é chamado de ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? Né? É um ciclo ideal, né? Só existe no papel, que te dá a informação do maior rendimento que aquela máquina poderia ter operando com aquelas temperaturas, né? Então, se você fizer uma máquina aí na sua casa que vai de 77 para 27 graus Celsius, aí, opera entre essas duas temperaturas, essa máquina vai ter um rendimento. E o máximo rendimento que ela poderia ter, né, o maior rendimento possível para ela, seria aquele que a máquina de Carnot desse, se ela fosse uma máquina de Carnot, tá? Isso não significa que teria um rendimento de 100%. Nem mesmo a máquina de Carnot tem um rendimento de 100%. Isso é impossível segundo as leis da física, tá certo? Então o ciclo representado assim é de um sistema ideal? Sim. Porém o rendimento não é 100%. É o rendimento máximo para aquelas temperaturas, tudo bem? Então isso aí estaria errado. Item 4. A quantidade de calor retirada da fonte quente após um ciclo é menor do que 3.000 joules? Então como é que a gente pode fazer isso, né, gente? A gente pode partir pelo seguinte. É muito difícil você calcular o trabalho total desse ciclo aí fazendo as contas, porque você teria essas curvas aí, a gente não consegue, por exemplo, ter o valor exato delas com a matemática de ensino médio, tá certo? Então a gente vai partir pela parte do rendimento, vamos descobrir qual é o rendimento dessa máquina e a partir do rendimento a gente descobre quanto de calor você tirou ou deu para sua, né, para sua máquina, tudo bem? Então vamos lá. Em um ciclo de Carnot, o rendimento pode ser calculado por... Só no ciclo de Carnot o rendimento pode ser calculado em função das temperaturas, tá certo? Máquinas normais, máquinas reais, você põe assim, 1 menos Q2 sobre Q1. É sempre pelas quantidades de calor trocadas, tá certo? Na máquina de Carnot, você considera que as temperaturas podem substituir esses Qs aí, tá? Então só se a máquina for ideal ou de Carnot que você pode aplicar essa expressão. E aí a gente vai substituir os valores de T2 e de T1. Quem é T2? É a temperatura da fonte fria, tá? E T1, temperatura da fonte quente. Nesse caso, o quente é das duas temperaturas lá de cima, a maior delas, né? O T1 seria a fonte quente, 77 graus Celsius, e T2, os 27 graus Celsius. Aqui o problema maior é que você não pode jogar esses valores ali em graus Celsius. Esses valores sempre têm que ser jogados ali em Kelvin, ok? Então a gente vai substituir os valores 77 e 27 graus Celsius ali para Kelvin e substituir. Então, os 27 daria 300 Kelvin e os 77, 350 Kelvin. Quando você joga ali, ficaria 50 por 350, 1/7. Esse é o rendimento dessa máquina, 1/7, tá certo? Então, 1/7 da energia que chega até ela se transforma em trabalho, o resto é perdido. É isso que está dizendo o cálculo do rendimento. E aí, você agora tenta, a partir dessa informação, achar qual é, então, a quantidade de calor que foi trocada, né? A quantidade de calor que foi retirada da fonte quente, o nosso Q1. Como é que você pode fazer isso? Sabendo que o rendimento de uma máquina pode ser calculado como energia útil pela energia total, ou seja, o trabalho pelo Q1, tá certo? Como o trabalho ali foi dado para a gente, que era de 500 joules a cada ciclo, a gente tem como calcular o Q1, né? Você substitui o N, que é o rendimento aí, 1/7, é igual a 500 dividido por Q1. E aí, multiplicando cruzado, você tem que a fonte quente, né, retira 3.500 joules por ciclo. Ele falou lá no item que a quantidade de calor retirada da fonte quente após um ciclo é menor do que 3.000 joules. E a gente acabou de fazer a conta e viu que era 3.500, maior do que 3.000 joules. Portanto, o item está errado, tudo bem? Item 5. Após 10 ciclos, a máquina térmica considerada terá fornecido um trabalho igual a 5.000 joules? Bom, aqui é bem direto, né, gente? No enunciado ele falou que o trabalho útil fornecido pela máquina em cada ciclo é igual a 500 joules. Então, após 10 ciclos, 10 vezes 500 seriam 5.000 joules, né? Então, uma regrinha de 3 simples aí mostraria que você teria realmente 5.000 joules. Portanto, esse item está correto, tá? Sem peguinha, sem pegadinha, sem nada. Dessa maneira, gente, a nossa questão ficaria assim, ó. Os itens corretos seriam só o item 1 e o 5. O item 2, o 3 e o 4 seriam itens errados. Tudo bem? Esse seria o gabarito do nosso exercício 7. E a gente termina nossa aulinha por aqui, ok? Até a próxima. Um abraço.